Oi, aqui é o Leonardo do Minuto da Terra. Você sabia que alguns animais comem seus próprios filhotes? Nós já vamos falar sobre isso, mas antes, 3 histórias sobre coisas estranhas que nós humanos comemos, como por exemplo, comida estragada. Alguns dos nossos alimentos favoritos parecem mais com isso do que com esse outro. Isso acontece porque o café, pão, queijo, cerveja e até o chocolate são todos moradia de milhões de micróbios. Para ser bem sincero, esses alimentos só adquirem o gosto, cheiro e texturas que tanto amamos por causa de pequenas bactérias e fungos. A grande maioria dos micróbios, cerca de 99%, são bem inofensivos aos seres humanos. Mas aquele 1% é tão vagabundo que nossos ancestrais e os ancestrais de vários outros mamíferos e aves desenvolveram uma repulsa natural para qualquer coisa que possa abrigar germes desagradáveis. Em geral, nós pensamos em coisas estragadas com uma aparência nojenta e cheiro podre, o que, considerando o que está em jogo, até que dá para entender. Felizmente, se os micróbios do bem chegam na nossa comida primeiro, eles podem manter esses vilões bem distantes. A carne deixada em cima do balcão oferece as condições perfeitas para patógenos evoluírem. É quente, úmida e rica em proteínas, igual nossos corpos. Mas para tudo se dá um jeito, e se você acrescentar bastante sal, por exemplo, é possível ajudar os micróbios inofensivos e tolerantes ao sal a vencerem seus parentes perigosos, porém sensíveis ao sal. Daí é só deixar alguns meses fora da geladeira e temos salame, ao invés de salmonela. Nossos antepassados descobriram esse tipo de deterioração controlada milhares de anos atrás. Não sabemos se por acidente ou por desespero. E nós, seres humanos, intencionalmente estragamos nossa própria comida desde então. Não apenas para manter nossa comida segura para comer, mas também porque os micróbios controlados podem transformar nossos alimentos em coisas deliciosas, quase que magicamente. O fermento, por exemplo, se alimenta do amido açucarado na massa de pão e depois arrota dióxido de carbono, que ajuda o pão a crescer. Em uma transformação um pouco mais exótica, fungos e bactérias mastigam o cacau, suavizando o sabor amargo dos polifenóis e ajudando a criar o complexo e saboroso gosto do chocolate. Já com relação ao queijo, esporos de mofo invadem pequenos buracos e rachaduras no que em breve irá se transformar em queijo azul, digerindo proteína e moléculas de gordura em compostos aromáticos que darão ao produto final um sabor bem característico. Mas, para muita gente, esse queijo fedido é tão apetitoso como lamber os dedos do pé de alguém, o que não está muito longe da verdade, uma vez que as bactérias que deixam alguns queijos bem fedidos são as mesmas que causam chulé no pé das pessoas. Mesmo assim, esses sabores tendem a crescer no nosso paladar, literalmente, mas também no sentido figurado. Quanto mais somos expostos a esses fungos, o que pode começar até mesmo no útero, maior a tendência de gostar deles. E o resultado disso é que ao redor do mundo existem várias formas de usar micróbios na sua comida, mas todas as culinárias envolvem a fermentação de um jeito ou de outro. E se nós não deixássemos a comida estragar, não teríamos chucrute, molho de soja, picles ou presunto cru. Sem mencionar kefir, kimchi, kombucha, kumis, katsuobushi e muitas outras iguarias que não começam com a letra K. Além disso, a comida estragada pode ter mudado muito mais do que só o nosso paladar. Evidências históricas sugerem que nossos ancestrais desistiram da caça e se acomodaram para cultivar grãos, provavelmente pelo seu amor à cerveja ou pão. Seja qual for o caso, uma coisa é clara: sem a ajuda desses micróbios fermentadores amigáveis, nós, humanos, não seríamos os mesmos. Quer dizer que estragar algumas comidas, na verdade, a deixa mais gostosa? Bom, para todas as outras, foi necessário inventar uma maneira de manter a comida fresca. Com vocês, meu primeiro vídeo no Minuto da Terra. Comida é uma delícia, sem contar é importante para a vida. Mas a comida também estraga, então nós humanos inventamos várias maneiras de preservá-la para comer mais tarde, ou longe de onde foi colhida. Alguns desses métodos utilizam químicos perigosos, ou degradam o valor nutricional do alimento. Mas por sorte, congelar a comida pode preservar a maioria desses nutrientes. O importante é que a maioria dos processos químicos e biológicos ficam mais lentos em baixas temperaturas, o que significa que se você esfriar bastante a comida, as enzimas, bactérias e fungos presentes nela ficam muito frias para decompô-las. É por isso que a comida dura mais tempo no congelador do que na geladeira e do que no balcão. O congelamento, no entanto, nem sempre foi uma tarefa fácil, especialmente antes da geladeira ser inventada. Não que a ideia de congelar alimentos seja nova. Pessoas que vivem em lugares frios fazem isso há milhares de anos. Mas a coisa começou a complicar quando inventamos de criar um inverno artificial para congelar os alimentos em locais de clima quente. Os freezers antigos eram basicamente salas cheias de gelo salgado, que, embora congelavam os alimentos, levavam muitas horas ou até dias para isso. Um congelamento lento, porém, permite que o fluido no interior das células crie cristais de gelo. Como a água expande quando congela, as pontas afiadas desses cristais furam as paredes das células, e quando a comida descongela, esse fluido escapa. O que não escapou foi o senso de empreendedorismo de Clarence Birdseye, um empresário norte-americano que viveu no Ártico canadense no início do século XX. Birdseye percebeu que quando o povo inuit ia pescar no gelo, com ventos em temperatura abaixo de 40 graus negativos, a sua captura congelava quase imediatamente. Quando cozinhavam mais tarde, o peixe parecia fresco. Birdseye percebeu que os alimentos congelados no Ártico ainda eram saborosos porque eram congelados
congelados rapidamente e formavam cristais de gelo menores, que não danificavam as células. Inspirado, ele passou a desenvolver um processo para congelar alimentos rapidamente, pressionando pequenas embalagens entre placas de metal refrigeradas a 40 graus abaixo de zero. Combinado com o marketing inteligente, isso permitiu que Birdseye trouxesse o inverno ártico para o resto do mundo e alavancar praticamente sozinho o mercado moderno de alimentos congelados. Você provavelmente tem o seu próprio freezer, esse dispositivo maravilhoso frio o suficiente para congelar rapidamente qualquer alimento que você colocar nele. Em outras palavras, o Polo Norte, na sua cozinha. O congelador não é o único presente relacionado à comida que o Hemisfério Norte nos trouxe. Eles também nos apresentaram a deliciosa carne de rena. Mas então, por que eu não encontro no mercado? O Natal já passou, mas sempre que você ouve falar em renas, aposto que pensa nas criaturas mitológicas voadoras que puxam o trenó do Papai Noel pelo mundo afora. Mas as renas são bem reais, e se a história tivesse ocorrido um pouco diferente, talvez o hambúrguer de rena seria um prato bem comum em nosso cardápio. O que acontece é que quando os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia em 1867, os empresários norte-americanos viram aí a oportunidade de reproduzir a indústria de pastoreio de renas, que era tão comum na Rússia, e começaram a enviar renas domesticadas para o Alasca. O problema, porém, é que as renas são uns animais bem desobedientes. Rebanhos inteiros desapareceram nas planícies do Alasca, onde acabaram morrendo ou fugindo com um animal nativo dessa área, a rena selvagem. Pastores de rena da Rússia e Europa tiveram o mesmo problema, mas como isso aconteceu 3.000 anos atrás, a experiência falou mais alto, e eles tinham um sentido mais aguçado de onde as renas poderiam estar. Outra coisa que impediu as renas de serem mais populares na América do Norte foram as vacas. Isso mesmo, as vacas. Apesar da grande oferta de produtos relacionados às renas, os norte-americanos já tinham sua carne favorita. Eles compravam milhares de vezes mais carne bovina do que de rena, todo ano. Além disso, a indústria pecuária fazia propaganda negativa das renas, até mesmo conseguindo que leis locais proibissem a venda delas. A vida não estava fácil para a criação de renas e, para piorar, veio a crise de 1929 e a Grande Depressão. Com a renda das pessoas despencando, o mesmo aconteceu com o interesse delas em provar carnes exóticas como a carne de rena. Vários pastores de renas, impossibilitados de cobrirem suas despesas, abandonaram seus animais por aí, e dentro de 20 anos, 90% dessas renas acabaram desaparecendo devido à falta de alimento, predadores e à própria vida selvagem. Hoje, uma pequena indústria de renas ainda existe no distante nordeste do Alasca, mas a maior parte da sua carne ainda é consumida pela população local. E novos desafios, como as mudanças climáticas que podem impossibilitar as renas de chegar na sua comida, estão tornando ainda mais difícil a criação desses animais. Ou seja, para o resto de nós, a imagem das renas ainda vai continuar sendo aquela puxando o trenó do Papai Noel. E Rodolfo, a rena do nariz vermelho, não vai estar no seu hambúrguer caseiro. Achar estranho comer carne de rena vai depender de onde você mora. Agora, achar estranho comer seu próprio bebê vai depender se você é um hamster. Você é? Às vezes a mamãe hamster olha para seus adoráveis bebês e pensa: eu poderia devorar vocês. Só que não de uma maneira fofa, e sim no sentido: eu vou realmente comer vocês. Mas isso não acontece só com os hamsters. Porcos, insetos, pássaros, cobras, primatas e peixes de vez em quando se alimentam da próxima geração. O que é bem estranho. Não só porque nós humanos consideramos algo perturbador comer seu próprio bebê, mas porque reproduzir é o objetivo principal de praticamente todas as formas de vida. Então, comer suas crias e os genes que eles carregam parece mais como uma grande derrota. Mas impulsos que levam à própria derrota tendem a ser abandonados. Então, o fato de que diferentes espécies do reino animal ocasionalmente canibalizam seus herdeiros sugere que isso pode, na verdade, ser uma estratégia inteligente. Os hamsters, por exemplo, comem seus próprios bebês como forma de controle populacional. Fêmeas com uma ninhada de 8 ou 9 filhotes comem 2 deles em média. E quando cientistas tentaram acrescentar outros 2 filhotes à ninhada, a mamãe hamster comeu 4 deles. Mas remover algum dos filhotes no dia do seu nascimento praticamente acaba com o canibalismo, sugerindo que a fêmea come alguns bebês para que a sua ninhada seja pequena o suficiente e ela consiga sustentar os sobreviventes e garantir que eles passem seus genes para frente. Outras criaturas, como alguns répteis, se alimentam dos seus bebês somente em emergências. Quando predadores tentam comer seus ovos, a progenitora age mais rápido e come-os ela mesma. O que faz sentido. Se os ovos estão condenados a virar almoço de alguém, que seja o da própria mãe, que aproveita essa energia para uma outra rodada de reprodução. E bebês, às vezes, sabe como é, né? Podem atrapalhar o casal e precisam sair da jogada. O peixe gobe macho fecunda ovos de várias fêmeas durante um curto período de tempo e cuida de todos eles no mesmo ninho. Para poder sair por aí namorando de novo, ele precisa esperar todos os ovos chocarem.
Então ele acaba sacrificando os retardatários para ficar livre para sair conquistando a peixarada. Ou seja, para as criaturas do reino animal maximizarem seus recursos, energia e oportunidades de passar seus genes para frente, às vezes o cardápio infantil é uma boa pedida. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima!